postei um pequeno tour da minha casa aqui e vocês ficaram loucas na decoração e eu vim falar um pouco sobre a decoração da minha casa aqui com vocês. Toda vez que eu posto um pouco da minha casa no aplicativo vizinho, que lá eu posto mais do que aqui, quando eu dou uma limpeza da semana e tal, eu sempre posto alguma coisa lá, vocês ficam loucas me perguntando. Então, enquanto eu faço a minha make pra ir em outra cidade fazer o meu cabelo e a minha sobrancelha, eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre a nossa decoração e como foi quando eu e o Hélio começamos a morar junto. Como que a gente fez pra decorar? Bom, vocês sabem que mesmo depois que eu casei com o Hélio, eu fiquei 1 ano morando em Portugal. Mesmo depois de casado, eu já contei isso aqui pra vocês, porque eu tava terminando a minha formação lá. E eu queria vir pra cá com a minha formação terminada e eu estava tirando a minha carta de motorista também, lá em Portugal na época. Então, mesmo depois de casados, eu fiquei 1 ano morando em Portugal. E o Hélio, na época, ele morava em outra casa. Era uma casa, tipo, um apartamento, na verdade. Muito, muito pequeno, gente. Tipo, minúsculo, mas era no centro da cidade. Tipo, era muito bem localizado, porque era no centro da cidade onde a gente mora. Então, pra ele, como ele era homem, ele morava sozinho, na época fazia muito sentido ele morar naquele apartamento. Mas, obviamente, que depois de casado, aquele apartamento não seria suficiente pra nós dois, pra começar uma família. Eu fiquei 1 ano morando em Portugal e quando tava chegando a época de eu me mudar pra Suíça, o Hélio começou a procurar outros apartamentos pra gente se mudar. E ele me mandando vídeos dos apartamentos e tal. Uma vez eu vim também pra olhar com ele, só pra olhar. E a gente encontrou primeiro um apartamento que, tipo, era a nossa cara. Era aqui no mesmo lugar onde a gente mora, só que um pouquinho ali mais pra frente, na rua da frente. E o apartamento, gente, era, tipo, tudo que a gente sonhou. Só que, infelizmente, não conseguimos a vaga pra alugar esse apartamento. Se vocês quiserem saber como funciona pra alugar um apartamento na Suíça, vocês comentem que eu posso contar aqui pra vocês. Eu já falei isso em uma live, acho que foi ontem. E, tipo assim, é muito complicado, gente. Muito complicado. É tipo como se você se candidatar pra uma vaga de emprego. Não é você que escolhe onde você vai morar. Eles escolhem se você pode morar ali. Enfim, aí a gente ficou muito triste com isso, mas a gente não desistiu de procurar, continuamos procurando. Enfim, aí encontramos esse apartamento aqui e eu gostei muito, muito dele também. O Hélio também gostou bastante. Nos candidatamos pra vaga, pra alugar o apartamento. Tinha várias outras pessoas se candidatando também e conseguimos a vaga. Ganhamos o apartamento, né? Ganhamos em aspas, porque foi caríssimo pra morar aqui. Porque tinha que pagar o calção e o apartamento já é bem caro. Eu sei que vocês vão perguntar, a gente paga 1.800 francos por mês pra morar nesse apartamento. Aí vocês querem saber quanto que custa? Faz 1.800 vezes 5. Vezes 6, na verdade, porque o franco suíço deve estar mais ou menos 5,80. E o Hélio já tinha alguns móveis do outro apartamento dele, mas obviamente que ele queria me dar a oportunidade de decorar a casa da forma como eu quisesse também, porque eu também ia morar aqui. Então ele esperou eu me mudar. Na verdade, quando eu vim olhar o apartamento, a gente já achou o sofá que a gente queria. A gente foi olhar alguns móveis, a gente resolveu trocar o sofá dele, porque era muito pequeno na época, e compramos o sofá que a gente tem hoje. Eu postei um vídeo do meu apartamento, um tour, só você ir lá ver que você vai ver do que eu tô falando. E o resto a gente ia deixar pra comprar enquanto eu já tivesse me mudado. Eu falei pro Eli, a minha decoração de casa, eu só tenho uma exigência. Eu quero plantas. Plantas, muita, muita, muita planta espalhada pra tudo quanto é lugar na minha casa. Porque eu sempre tive a sensação que onde tem planta, gente, planta é vida. Traz paz, traz aconchego pro ambiente. E eu falei pra ele, eu quero uma casa com ar de lar. Que eu entre e falo, poxa, eu tô dentro de um lar, eu tô dentro da minha casa, eu me sinto abraçada. Essa é a minha expectativa pra uma casa, pra uma decoração de casa. Porque, cara, a gente já passa, tipo, a maior parte do tempo fora do nosso lar. Quem trabalha fora, quem estuda, tipo, eu e ele, na verdade, todo mundo, né? Trabalho e estudo. Enfim, a gente passa a maior parte do tempo fora da nossa casa. Então, quando a gente chega em casa, a gente quer ter esse abraço. Tipo assim, nossa, eu cheguei em casa, um momento de aconchego, um momento de descansar. Então, é isso que eu esperava de uma decoração pra casa. E graças a Deus, eu e meu marido sempre tivemos um gosto particular igual. Tipo, praticamente igual. A casa dos pais do Hélio, onde ele cresceu, tem muita planta em volta. Ele também ama planta. Ele ama essa decoração, tipo, amadeirada, que é a decoração que eu queria também pra minha casa. Essa decoração com ar mais quente, não frio, aquela coisa frio que parece um hospital, mas uma coisa mais quente, tipo, que dá a sensação de aconchego mesmo. Enfim, aí a gente começou, depois que eu me mudei, a olhar decorações que batiam com essa ideia, tipo, de lar que a gente queria. Aí a gente foi em algumas lojas de móveis usados, compramos algumas coisas lá. Inclusive, achamos uns talheres, tipo, antiguíssimos, tipo, de... Gente, da época, tipo, que era rei e rainha, eu acho.
E o talher é todo folheado a ouro. E a gente pagou 100 francos. Tipo assim, 100 francos quanto é? R$ 600, mais ou menos. Mas é todo folheado a ouro. Foi a maior descoberta da nossa vida. A gente ama esse jogo de talheres lá, que a gente comprou lá. Vou dar mais uma espirrada nesse negócio aqui. Aí vocês me perguntam muito, tanto no aplicativo vizinho, também perguntaram no vídeo que eu postei da decoração da minha casa, qual é o nome da nossa decoração, gente? É Tarzan e Jane. Mary Jane. Como que é o nome da mulher do Tarzan? Eu sempre esqueço. Eu sempre chamei ela de mulher do Tarzan, gente, desculpa. O feminismo saindo do meu corpo aqui. Enfim, porque a gente colocou tanta planta de tudo quanto é forma, sendo ela seca, sendo planta mesmo. E todas as plantas que tem na minha casa, que vocês viram no vídeo que eu postei, são plantas verdadeiras, tá, gente? São tudo de verdade. Realmente são plantas que eu cuido com muito amor, como se fossem minhas filhas. E você sempre pergunta também como que as plantas não morrem, como que os meus gatos não destroem as plantas. A gente educou os nossos filhos, que são os nossos gatos, pra não destruir as nossas plantas. Eles entendem que são as irmãzinhas dele e que eles têm que cuidar delas assim como a gente cuida. Não sei como, não me pergunto como, mas eles entendem. Ah, Dani, mas eu pensei que a casa era de vocês, esse apartamento que vocês vivem. Na verdade, gente, é um apartamento, mas a gente mora no primeiro andar. Então, a gente saindo da nossa casa, a gente já tá, tipo, no chão mesmo. A gente não mora no segundo andar, a gente mora no primeiro andar. Não é da gente, a gente pretende comprar a nossa casa própria. A gente tá juntando dinheiro pra isso. Aliás, o Eli junta dinheiro pra isso há muitos anos. E não vai demorar muito pra gente comprar, em nome do Senhor Jesus. Vai demorar alguns aninhos ainda, mas não tão longe, no futuro próximo, se Deus quiser. E a gente vai decorar a nossa casa do zero também, e vai ser uma decoração mais ou menos igual a essa que a gente tem agora, só que muito melhor. Porque, como eu disse, pra mim a casa da gente é um lugar onde a gente tem que entrar e sentir paz, porque é um lugar que a gente tem que entrar e esquecer tudo que a gente viveu do lado de fora dela, tipo, a nossa família, o nosso momento com Deus. Tipo, Deus também tem que reinar no lugar. É um lugar de paz. Eu sempre quis uma casa pra mim que eu sentisse paz. E eu sinto muito isso dentro da minha casa aqui. Eu amo ficar dentro da minha casa. Tipo, eu amo. Eu amo também limpar a minha casa. Eu amo sentir que a minha casa tá limpa, que a minha casa tá cuidada. Por exemplo, eu dei uma faxinona, hoje a minha casa tá impecável. Tô me sentindo a pessoa mais feliz do mundo e realizada de estar dentro da minha casa limpa. Porque eu sempre ouvi da minha avó. Minha avó sempre me disse isso. Eu acho que é uma coisa que eu concordo muito com ela. Ela sempre me falou, Daniela, não é feio ser pobre e morar num barraco, feio é ser porca. A minha avó morou dentro de uma roça a vida toda, num barraquinho, assim, feito de piaçava mesmo, gente. Um barraco que ela e meu avô construiu, e a casa dela era impecável. Ela passava bosta de boi nas paredes pra deixar a casa impecável, lixava. E com a minha avó, eu aprendi isso. Obviamente que ela foi muito rígida, do tipo de eu limpar a casa inteira dela depois, e ela achar um caroço de arroz e falar que a casa tá suja e eu ter que limpar a casa toda de novo. Já não é um nível tão saudável. Eu acho que eu peguei um pouco dela disso hoje em dia. Mas nisso ela tinha razão. Tipo, você pode morar dentro de um barraco. Se sua casa tá limpa, se as pessoas se sentem confortáveis em comer na sua casa, gente, não tem diferença alguma. Pior é você morar numa mansão e sua casa tá parecendo que passou um furacão lá dentro. Mas eu tenho noção dos meus privilégios, né, gente? Eu não tenho filho ainda. Eu sei que quando eu tiver filho, provavelmente isso vai mudar. Porque criança e casa limpa são duas coisas que não batem. Pelo menos é o que dizem por aí. Mas eu vou me esforçar pra ter os dois. Pelo menos eu acho. Depois que eu tiver filho, gente, é outra história. E eu volto aqui contando a parte 2 pra vocês. Espero ter respondido as dúvidas de vocês sobre o meu lar.